Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje, dia 8 de fevereiro, segunda-feira, 2021, nós vamos fazer o nosso Ontem na Missa, da missa que celebrava o quinto domingo do tempo comum. No evangelho que nós escutamos, Jesus curava a sogra de Pedro. Chegando na casa de Simão, ele é avisado que sua sogra está enferma e com febre. Jesus vai até ela, estende a mão e, segurando a mão dela, a puxa da cama, quando acontece então a sua cura. Imediatamente a mulher se põe a servir todos aqueles que estavam ali. Nessa cena do Evangelho, que é apenas um recorte do Evangelho de ontem, nós temos uma espécie de emblema da vida cristã. A vida cristã comporta essas duas dimensões: a experiência do encontro com Cristo que cura e, ao mesmo tempo, a provocação de Jesus para pôr-se a serviço dos irmãos. São como numa moeda, verso e anverso, a cura e o serviço, o toque de Deus em nós e o nosso toque de vida na vida dos irmãos. Na minha reflexão, eu gostaria de abordar então essas duas interfaces da experiência cristã, a cura e o serviço. Bora refletir? Comecemos falando sobre a cura e o serviço como realidades estanques e separadas, para depois falarmos sobre a relação entre ambas. Na primeira leitura da missa de ontem, nós ouvimos a leitura do livro de Jó, em que Jó lamentava a sua própria existência de sofrimento. Ele usa uma imagem bastante interessante, que é a imagem do ir dormir e do ir acordar. Ele dizia que quando acordava não via a hora de poder dormir de novo, e quando estava deitado à noite esperava o dia amanhecer, sempre procurando o contrário do seu momento como uma forma de solução do seu sofrimento, como se a noite fosse um alívio para o dia e o dia fosse um alívio para a noite. É uma imagem bastante interessante porque nós experimentamos isso em alguns momentos da nossa vida. A gente não vê a hora de chegar em casa do serviço, do trabalho, da escola para poder dormir e se esquecer um pouco das coisas que nos rodeiam e nos fazem sofrer. Do mesmo modo, quando nós estamos deitados, às vezes ficamos insones, tristes, sentimos uma grande solidão e aguardamos ansiosamente o sol raiar para começar a fazer alguma coisa que nos tire daquela sensação de morte. A cura é justamente o momento em que nós conseguimos viver a nossa vida de tal maneira que, não estando tudo resolvido, porque a gente não consegue resolver tudo, ao menos a gente consegue viver um pouco melhor. Vivendo o dia no dia, a noite na noite, sem ficar esperando que uma coisa resolva a outra. Conseguimos trabalhar, estudar, enfrentar a lide do dia e à noite também conseguimos descansar um pouco da nossa canseira diária. Muito bem, a cura faz parte do pacote das religiões. Mas eu diria até que as religiões, elas são serviços curativos. O cristianismo, de modo especial, se entende como um espaço de saúde. Saúde num sentido amplo do termo. A palavra salvação significa justamente saúde. Em latim, salus é a mesma palavra, a mesma raiz de saúde e salvação na língua portuguesa. E em francês, nós temos a palavra santé.
Santé significa ao mesmo tempo saúde e santidade. Então veja que essas três palavras, saúde, salvação e santidade, são palavras que têm a mesma raiz, porque elas estão designando mais ou menos a mesma coisa, uma experiência curativa. O Papa Francisco tem afirmado desde o início do seu pontificado que a Igreja é um hospital de campanha. Campanha é uma batalha, uma luta, uma movimentação em que nós nos colocamos em algum tipo de campo, em área externa, fora de casa, e é preciso então que armemos um hospital provisório, um hospital no local, onde não haveria um hospital normalmente, para dar conta de curar aquelas pessoas que se ferem na batalha ou atender a população local. Isso é uma campanha. E elas precisam de hospitais que são armados ali para ajudar na campanha. A vida é esta campanha e a Igreja se entende como este hospital que está no meio do povo. No Antigo Testamento tinha essa ideia de que Deus está no meio do povo na tenda da aliança. Antes de haver o Templo de Jerusalém, havia uma tenda onde ficava a Arca da Aliança, e essa tenda era a Shekinah, o lugar da presença de Deus. Com Jesus, no Novo Testamento, Jesus se tornará a Shekinah, o lugar da presença. Ele mesmo é a presença do Senhor. E hoje, no dia a dia da nossa vida contemporânea, Jesus continua sendo, de um ponto de vista espiritual, a nossa Shekinah, a nossa tenda, o nosso lugar do encontro com Deus, o nosso espaço de cura. Mas para que Jesus seja melhor experimentado, para que seja mais fácil o encontro com Ele, há então as igrejas, os templos, as paróquias, que são lugares aonde a tenda da aliança, que é Cristo, se faz melhor sentido, visto, ouvido, onde ele toca as pessoas com maior efusão em função das circunstâncias favoráveis oportunizadas pela Igreja, pelo espaço da Igreja. A própria palavra paróquia vem do grego para oikos e significa junto das casas. As paróquias são a presença da Igreja junto das casas, junto da onde a vida acontece, junto da moradia das pessoas, junto da campanha. É o hospital de campanha. Estou dizendo tudo isso para afirmar a ideia de que a Igreja é um espaço de saúde. Saúde do corpo, saúde da mente, saúde das emoções, saúde do espírito. É isso que é salvação. É uma saúde integral que atinge o sujeito todo, que atravessa o indivíduo e, ao mesmo tempo, se expande do indivíduo para a coletividade nas relações, nas estruturas sociais, culturais, políticas, na medida em que elas favorecem a vida plena. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundantemente. A Igreja, então, é sim o lugar curativo. E como a sogra de Pedro, nós almejamos que Jesus nos pegue na mão e nos levante de nossas camas, tirando-nos da febre que nos paralisa. Aqui apenas uma observação é necessária. Observo que, se nós procuramos a cura, e nós procuramos na igreja, na missa, na oração, na novena, no grupo, nós a encontraremos. Mas para que essa cura aconteça, é preciso mirar, focar no encontro com Jesus, nas mãos dadas com Jesus, como a sogra de Pedro, e não na sensação da cura sem Cristo. Por que eu digo isso? Porque existe uma tendência, um movimento que nos coloca muito sentimentais diante de Jesus,
diante da fé. E nós começamos a ir na igreja para nos sentir bem, para termos boas sensações, prazeres espirituais. Há pessoas, inclusive, que são carregadas de luxúria espiritual. O seu corpo pode ser casto, continente, mas o seu espírito é cheio de luxúria porque não aceita nada menos do que só prazer na sua vida de fé. Quando o prazer, a sensação e os sentimentos são colocados em primeiro plano e não o encontro com Jesus, o toque de Jesus, o que acontece é que o hospital de campanha se torna uma fábrica de algodão doce. Há muitas igrejas, templos, cultos, ritos e celebrações que se tornam uma bomboniere, um lugar de sabores, em que eu vou, me alimento, sinto algum prazer, saio de lá com alguma satisfação, mas um pouco tempo depois eu percebo que eu estou desnutrido. Aqui um critério de discernimento. O que cura é o mesmo que nutre. A cura acontece naquelas coisas que nos nutrem. Do contrário, o que não cura, mas tem aparência de curativo, é aquilo que dá sabor, mas logo possibilita uma nova fome. Como o algodão doce mesmo. Você come aquele algodão doce, se lambuza, tem uma sensação boa na boca, porque aquilo é doce. Meia hora depois, talvez até antes, você fala, nossa, valeria a pena aqui um bom copo d'água e uma coisa salgada para quebrar um pouco esse doce. E depois, meia hora, uma hora depois, você fala, nossa, que fome, porque aquilo é bom, mas não nutre. É saboroso, mas não alimenta. A fé, para ser curativa, deve ser nutritiva. E para ser nutritiva, nós devemos buscar antes a experiência do encontro com Deus. E encontrar-se com qualquer pessoa, inclusive com Deus, é difícil, é diálogo, é desencontro, é dificuldade, é empenho, é fala, é escuta. Quando nós fazemos isso, a cura vai se operando. Quando nós abandonamos o encontro, nos esquecemos de Jesus e começamos a procurar as sensações da religião, o hospital, que vira a fábrica de algodão doce, vai mais nos intoxicar do que nos salvar. É preciso procurar a cura, porque precisamos dela. Nós já a procuramos quando rezamos e vamos às nossas igrejas, mas tome cuidado para não fazer da cura a única coisa essencial da sua fé. Procure Jesus. Procure uma experiência de relação com Deus. Vá na direção do mistério e do sagrado e deixe que os sentimentos e sensações sejam livres. Não procure sentir uma coisa ou outra. Não fique pedindo para Deus, eu quero sentir alegria, eu quero sentir satisfação. Não feche os olhos renhidamente na oração de joelhos dobrados, na esperança de que você se sinta emocionado e chore horrores de lágrimas. Procure o encontro com Deus, independentemente do sentimento ou da sensação. Se é prazer, se é desprazer, se é alegria, se é deserto, se é bem-estar, se é mal-estar, se é indiferença. Procure o encontro. Como Santo Inácio nos sugeria, vá na direção de Jesus. Perceba o que você está sentindo, isso é importante. Você não busca os sentimentos, mas você os percebe. E depois avalie. Por que eu sinto prazer quando eu rezo? Por que quando eu rezo, às vezes me sinto alegre e às vezes não sinto nada? Por que quando faço determinadas coisas espirituais sinto tristeza? É importante perceber e depois discernir e avaliar, mas não procure, em primeiro plano, sensações. Senão, o hospital da cura
se tornará a causa da sua desnutrição. E o que devia te fortalecer vai ainda mais te enfraquecer. A cura que vem de Deus é encontro e nem sempre é sabor. Um segundo aspecto da experiência cristã é o serviço. O serviço é a extensão da fé. O serviço desabrocha como um fruto maduro da árvore da fé. De fato, crer não é apenas uma adesão intelectual a uma compreensão de Deus, nem é apenas uma mística em que eu transcendo na minha sensação, na minha mente, na minha interioridade e de alguma maneira toco o sagrado. A fé, ela é também um modo de vida. Ela é um modo de estar no mundo. É uma qualidade de existência. E nessa qualidade do existir, o serviço está diretamente presente. Servir não é um favor do cristão. Servir não é apenas um gesto bonito que complementa a vida interior que seria suficiente. Servir não é uma questão acessória. Servir é da natureza da vida cristã. Está ligado à nossa raiz batismal, ao mistério da união com Cristo e ao mandato missionário de ir e evangelizar, de amar o próximo como Jesus mesmo nos amou. Por isso, é preciso observar sempre a própria fé e perceber se ela está dando os frutos do serviço. Do contrário, ela será, como já dissemos, apenas a cura doce e não nutritiva. Porém, se nutridos pela fé somos, se nos encontramos no tete a tete com Jesus, vamos sentindo, além da consolação da sua presença, a provocação do seu evangelho. Jesus traz na sua pessoa uma mensagem, uma proposta, uma novidade, o evangelho. Esse evangelho nos conforta, renova nossa esperança, anima na luta. Tudo isso ainda é a experiência da cura. Mas esse evangelho também conduz à conversão, faz pensar, age profeticamente, mostrando, denunciando aquilo que tira a vida e anunciando os caminhos de uma vitalidade mais madura. O cristão é chamado a servir, a ir às pessoas, a ir ao povo e estender a sua mão como Jesus estendeu a sua mão para a sogra de Pedro. É interessante o gesto que aparece naquela cena e como ele tem para nós uma força representativa pastoral. Jesus se aproxima, estende a mão para pegar na mão dela e, ajudando-a a levantar, opera a cura. Primeira coisa, aproximar-se. Poderíamos até dizer que antes de aproximar-se, Jesus ficou sabendo, porque disseram para ele que ela estava doente. Nós também ficamos sabendo das dores do mundo. De algum modo nos chega a notícia, os fatos, de que as pessoas, longínquas ou próximas, do nosso país ou da nossa cidade, de conhecidos ou desconhecidos, como eles sofrem. Chega-nos a notícia. De alguma maneira, a dor do mundo, a dor dos outros, chega em nossa porta, como chegou na porta de Jesus. Geralmente, nós paralisamos ante a dor dos outros. Contemplamos o espetáculo do sofrimento. Vemos na televisão ou escutamos as conversas
E o máximo que fazemos é nos lamentar, talvez até dar alguma opinião leviana, indevida, inoportuna sobre o que deveria ser feito, como se nós tivéssemos a solução para todos os problemas. E como se os problemas do mundo fossem fáceis de resolver, como simplesmente lavar 2 copos sujos que estão na pia. Primeiro aspecto, o grau 0 da experiência do serviço, é tomar conhecimento das dores dos outros. É o grau 0. O primeiro passo após essa tomada de conhecimento, essa consciência, é ir ao encontro. Jesus vai até onde está a sogra de Pedro. Nesse sentido, a igreja tem essa missão, que nós chamamos de missão pastoral, de ir ao encontro das realidades. Não são as realidades que vêm a nós, somos nós que vamos a elas. Nós vamos até elas para levar-lhes a cura, a salvação, a transformação, o toque salvífico de Cristo. Ir às realidades. Quando chegamos lá, estendemos as mãos e unimos a nossa mão com a mão daqueles que precisam da gente para puxá-los. Veja que aqui são 2 coisas importantes. Estender a mão, ou seja, realmente estar disponível, querer ajudar, estar disposto ali a fazer algo, e o segurar na mão para ajudar a puxar, que mostra que de um lado o empenho é nosso, fazemos a nossa parte, levantamos o nosso peso, e é claro que ajudamos o outro também a tomar consciência e a viver o seu próprio esforço, porque ele se levanta da cama. Jesus não pegou a sogra de Pedro no colo. Jesus não levantou-a nos ombros. Jesus pegou em sua mão e ajudou-a a levantar-se. Salvar, curar, fazer a missão pastoral da igreja é isto. Nós não temos que pegar ninguém no colo. Em algumas circunstâncias, talvez isso seja necessário, bem pontualmente. Um extremo sofrimento, uma grande necessidade. Mas, em geral, nós estendemos a mão, fazemos a nossa parte, enquanto os outros também fazem a parte deles. É o encontro de esforços, 2 fraquezas que formam uma força. Leonardo da Vinci tinha uma imagem muito interessante para isso. Ele dizia assim: a amizade é como o arco de uma igreja, uma construção. O arco é feito de 2 metades, de 2 semi-arcos. Um semi-arco sozinho não para em pé, é frágil e é insuficiente. Mas quando 2 semi-arcos se encontram, a tensão realizada um sobre o outro produz uma força e o prédio se sustenta. E ele diz então: a amizade é uma força produzida pelo encontro de 2 fraquezas. Podemos dizer que servir as pessoas é o encontro de 2 fraquezas e de 2 vontades. Nós não temos tudo para oferecer para os outros. Somos limitados. Limitados no conhecimento, limitados nas posses, limitados nas condições, mas 2 fraquezas unidas fazem uma força. Jesus não era uma fraqueza, naturalmente. Jesus tinha o poder e a força, porque ele é Deus, mas no nosso caso, os enviados por Jesus, quando estendemos a mão, não estendemos a mão como Jesus com a plenitude da força, mas com a consciência da nossa fraqueza. 2 fraquezas, quando são também 2 fraquezas voluntárias, com força de vontade, elas se tornam uma força. Eu puxo e o outro procura sair de sua cama. E por fim, na medida em que ela vai se levantando, a sogra de Pedro, a febre a vai abandonando. Então veja que a cura não acontece na cama, deitada, para depois ela se levantar. A cura acontece num gerúndio, num levantando, num tentando. E na medida em que ela tenta, ela se levanta, no processo, a febre a abandona.
Porque toda a cura do coração humano é assim. Acontece no caminho. Não é ficando parado na cama que seremos curados, mas nem sempre conseguimos já levantar e começar a fazer as coisas. É preciso um intermédio, um interlúdio, que é o que estamos chamando de processo. E esse processo de cura acontece no serviço aos irmãos. Graças a Deus por todas aquelas pessoas que estenderam a mão para nós e que nos ajudaram a fazer o nosso processo. Agora é a nossa vez de estender a mão para outros que precisam de nós e ajudá-los no processo deles. Apenas um alerta. Tome cuidado para não ficar trabalhando, ajudando, servindo e se esquecer de cuidar de você. Se focar demais na cura, torna a igreja um lugar de algodão doce, como eu já disse. Focar demais no trabalho torna a igreja um lugar de esgotamento. A gente pode salvar os outros, alimentar os outros, fazer pelos outros e acabar sozinhos e desnutridos. Se você quer ajudar mais, antes ajude-se a si mesmo. É o princípio do avião em queda. Um avião começa a cair, a orientação que se dá é as máscaras de oxigênio, de respiração, que saem de cima dos passageiros, devem ser primeiro vestidas por cada um vista a sua máscara, e depois ajude os que estão próximos. Se a gente tenta ajudar os outros a colocar a máscara sem colocarmos primeiro a nossa, a gente pode morrer e deixar o outro morrer. Mas se nós nos salvamos, podemos ajudar muitos outros. Coloque a sua máscara. Respire o seu oxigênio. Tire um tempo de cura para você. Não viva só fazendo. Cura e serviço são verso e anverso de uma vida cristã. Já vimos que separadamente eles são perigosos. A cura se torna nociva e o serviço se torna destrutivo. Elas precisam, essas realidades, caminhar harmonicamente, numa sintonia produtiva. Ser curado e servir. Ajudar o próximo e também olhar para as nossas próprias necessidades. Um amigo meu, ele tem uma imagem muito interessante para isso. Ele diz assim: a nossa vida é mais ou menos como uma ponte que tem duas mãos para os carros passarem. Vamos imaginar que essa ponte comece a ficar fragilizada e tem o risco de cair. Se nós fechamos a ponte e não deixamos mais os carros passarem, nós atrapalhamos o fluxo do trânsito e impedimos a vida de acontecer. Salvamos a ponte de alguma maneira, porque podemos repará-la, mas de outro lado impedimos a vida de acontecer, o fluxo de vida, como o fluxo dos carros. Por outro lado, se a gente não mexe na ponte, porque os carros têm que passarem, a vida tem que se realizar, não temos tempo para reformas e reparos, num dado momento, essa ponte cairá e toda a vida que está passando por ela cairá junto. O que fazer então? Nem fechar a ponte, nem deixar as coisas como estão, mas fechar uma pista. Se são duas pistas, nós deixamos uma em reconstrução e em reparo, e pela outra deixamos os carros fluírem. Haverá, é claro, algum engasgo no trânsito, mas é a forma de manter a harmonia entre a reconstrução e a funcionalidade. Também na nossa vida devemos ter sempre uma faixa fechada, o espaço de cura e uma faixa livre, por onde vamos e vimos, deixamos vir a nós as pessoas, os encontros, as tarefas e os serviços. O que eu proponho para você? Proponho que você analise a sua vida
perceba o seu momento e descubra que tipo de religião você vive. A religião só da cura? Cuidado para não se intoxicar com positividade superficial. A religião do serviço? Esteja atento para não quebrar e desanimar num projeto maravilhoso que você poderia realizar. Como está a sua ponte? Totalmente fechada? Totalmente aberta? Descubra como fechar uma pista e garantir o cuidado de si. Descubra também como gerenciar a pista aberta para que a vida aconteça e você circule a sua existência na existência dos outros, como carros que passam em outras pontes. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Padrecast ontem na missa. Obrigado por estar me acompanhando nessas reflexões. E se essas reflexões te ajudam, pode ser que elas ajudem outras pessoas também. Compartilhe, mande para os seus amigos, através do WhatsApp, Facebook e Instagram, e vamos levar mensagens boas e transformadoras para outros corações. Nos vemos na semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe. Até lá, pessoal!